Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da Lição dos Jovens. Hoje é domingo, 31 de agosto de 2025 e, olha, o tema que a gente vai mergulhar hoje é fascinante. Vamos falar sobre o sábado, mas talvez de um jeito um pouco diferente do usual. Não só como, sei lá, um dia de descanso ou uma regra. A ideia é pensar no sábado como um símbolo, bem profundo mesmo, sabe? Cheio de significado na nossa conexão com Deus. Algo que, curiosamente, lembra muito como a gente usa símbolos nos nossos próprios relacionamentos, né? E para essa nossa conversa, a gente tem umas reflexões bem legais aqui. Uma delas convida a gente a pensar nisso mesmo, a importância dos símbolos nas relações humanas. Tipo, sabe quando um casal tem aquela música? Então. E também vamos usar um texto clássico da Ellen G. White que aprofunda a questão da observância do sábado. Basicamente, nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco essas camadas de significado, né? O que esse símbolo do sábado revela sobre essa ponte entre Deus e a gente? Então, para começar, que tal a gente pensar um pouco sobre nós mesmos, sobre a natureza humana? Uma das fontes lembra algo lá do comecinho, Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Curioso, né? Foi a primeira coisa na história toda da criação que Deus olhou e disse: isso aqui não tá bom. Parece que a gente foi feito para conexão mesmo, para viver em relacionamento. Isso é base da nossa experiência, né? Ok. Vamos explorar isso um pouquinho mais. Pensa só, como a vida da gente muda quando um relacionamento forte começa. Pode ser namoro, casamento, até uma amizade daquelas. As prioridades mudam, né? Totalmente. Aquela série que você maratonava some, para dar espaço para um filme junto. Ou, de repente, você tá gostando de coisa que nunca imaginou. Sim, ou frequentando lugares só porque são importantes para outra pessoa. Exato. E o tempo? Nossa, a gestão do tempo vira uma arte, né? Com certeza, reorganizar a agenda, abrir mão de coisas, tudo para investir naquela conexão, para estar perto, é uma mudança grande na rotina. É quase um terremoto pequeno nos interesses e na agenda. E o que eu acho fascinante nisso que você tocou é como a gente, quase que sem pensar, sabe? A gente cria e valoriza símbolos nessas relações. A fonte que você citou traz exemplos ótimos que todo mundo se identifica. Aquele apelido que só os dois entendem. Ah, sim. A música que tocou no primeiro encontro. O banco da praça. É o restaurante que vira o nosso restaurante, vira quase sagrado, né? É verdade. Ou um presentinho simples que ganha um peso emocional gigante. Isso. E esses símbolos, eles são bem mais que só lembrancinhas, né? Funcionam como âncoras para a emoção. Eles guardam a história, os sentimentos, a essência daquele laço. São tipo atalhos pra gente reviver a alegria, a intimidade. Faz sentido. Eles dizem, isso é nosso, isso define a gente, isso une a gente. E cuidar desses símbolos é um jeito de cuidar do relacionamento em si. Exatamente. E essa dinâmica tão nossa, tão humana, essa necessidade de simbolizar o que importa, isso ajuda muito a gente a entender a relação com Deus, né? A ideia que as fontes trazem é essa. Assim como a gente usa símbolos para expressar, para fortalecer nossos laços, Deus também usa símbolos na relação dele com a gente. Sim, perfeito. E o sábado seria talvez o principal desses símbolos divinos. Correto. E não são símbolos aleatórios, sabe? Ou vazios, pelo menos na perspectiva teológica que a gente está vendo aqui. Eles são carregados de intenção, de significado que vem de Deus. Comunicam coisas essenciais sobre quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele quer pra gente. Convidam para um tipo de relacionamento específico. Exato. E o sábado, nesse contexto todo, ele surge como esse símbolo cheio de facetas dessa aliança com Deus. E é justamente ele, o sábado, o centro da nossa conversa hoje. A proposta é fazer essa ligação, né? Entender como a nossa experiência com símbolos ajuda a gente a sacar a riqueza do sábado na relação com Deus. É como se Deus tivesse colocado um marco, sabe?
Um sinal que volta toda semana para a gente lembrar e se conectar com ele de um jeito especial. Inclusive, para aprofundar nisso, uma das bases para a nossa reflexão hoje é um capítulo específico que o Noquerial recomenda. É A Observância do Sábado, do livro Testemunhos Seletos, volume 3. Um texto da Ellen G. White que é uma referência importante, né, no pensamento adventista e que explora várias dimensões desse significado. Sim, um texto bem denso. E mergulhando nesse texto, uma das primeiras coisas que salta aos olhos é a ênfase na alegria. A alegria lá na origem do sábado. Ele não apareceu como uma ordem fria, sabe? Mas como o auge de uma semana de criação super alegre. A autora lembra que, quando Deus terminou tudo, ele olhou e disse que era muito bom, lá em Gênesis 1:31. Foi um momento de satisfação divina, de celebração. E essa alegria não foi só de Deus, né? Ela meio que contagiou o universo. Isso. A fonte até cita Jó 38:7. Enquanto as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Tinha um clima de festa cósmica quando o sábado foi instituído. Essa ideia da alegria original é chave. E ela se liga direto com outra dimensão que o texto explora. O sábado como um jeito especial da gente conhecer a Deus. Mesmo depois que o pecado entrou e bagunçou a harmonia, o sábado continuou como instituição divina. Por quê? Porque ele funciona como um memorial poderoso, sabe? Um lembrete toda semana da identidade e do caráter de Deus. Um lembrete. E isso, ele aponta para Deus como o Criador Todo-Poderoso, a fonte de tudo que existe. Mas não só isso. Ele também mostra um Deus bom, amoroso, misericordioso, que quer se relacionar com a gente. Mas assim, na prática, como é que o sábado ajuda nesse conhecimento? Não tem o risco de virar só um dia sem fazer nada, só parar? Ótima pergunta, porque vai no ponto central. O texto sugere que não é só parar as coisas do dia a dia. A observância que tem significado envolve redirecionar o foco. É um tempo para a gente contemplar a criação, a natureza, o universo e reconhecer quem fez tudo isso. É tempo para estudar a palavra, para orar, para estar junto com outras pessoas de fé. Entendi. Comunhão. Isso. São essas práticas, feitas com esse espírito de descanso e adoração, que aprofundam o conhecimento de Deus. O sábado dá o espaço, o ritmo para cultivar essa intimidade. Coisa que a gente perde fácil na correria dos outros dias, né? Ele combate o esquecimento de Deus, que é uma tendência nossa ainda mais na cultura de hoje. Faz sentido. Pensar nele como um freio para a correria que não deixa a gente olhar para cima, né? E tem mais coisa, não é? Aqui que a coisa fica bem interessante. O texto da Ellen White também fala do sábado como um sinal distintivo. Ah, sim. Ela explica como, depois de tirar Israel lá do Egito, da escravidão, Deus deu o sábado como um sinal visível da aliança especial que ele tinha com aquele povo. Não era só descanso para o corpo, era uma marca de identidade, espiritual e nacional. Exatamente. O propósito era bem claro, como a autora destaca. Este deveria ser o sinal da diferença entre os que reconheciam a soberania de Deus e os que recusavam aceitá-lo como seu criador e rei. Pensa no contexto da época, né? Oriente Médio Antigo, cheio de nações com vários deuses e ídolos. Guardar o sábado era uma declaração pública. Nós somos leais ao Deus único, verdadeiro, o Criador. Uma afirmação forte. Muito. Era um jeito de Israel lembrar sempre quem era o Deus deles, a quem eles pertenciam. Se diferenciar totalmente das culturas em volta. Era sinal de pertencimento e de compromisso. Mas, e hoje? Como isso se aplica pra gente? A gente não vive mais naquela teocracia do Antigo Testamento. Como é que o sábado seria um sinal distintivo para um cristão hoje no século XXI? Então, se a gente conecta isso com o quadro maior, a autora faz uma aplicação bem direta para os nossos dias. A ideia central do sábado como sinal de lealdade e pertencimento a Deus continua valendo, sabe? Só que o contexto é outro. Assim como o sábado marcou a viagem de Israel do Egito à escravidão, a Canaã, a terra prometida, a fonte
sugere que hoje ele marca a jornada do povo de Deus saindo do Egito simbólico, Que Egito seria esse? as pressões do mundo, os valores, as idolatrias modernas, mais sutis, da cultura secular, e a gente caminha em direção ao repouso celestial, a promessa final de Deus. Entendi a analogia. Então, hoje, esse sinal distintivo não é tanto sobre separar geograficamente, mas sobre ter valores diferentes, prioridades diferentes, uma lealdade diferente, num mundo que valoriza o consumo sem parar, o trabalho sem limite, o entretenimento 24 horas, escolher parar, descansar, adorar. Focar em Deus no sábado vira uma contracultura. Um ato de resistência, quase. Quase isso. Um sinal visível de que a nossa aliança principal é com o Criador, não com o que a sociedade dita. É um jeito de mostrar que a gente honra a lei de Deus, que pertence a Ele. A gente se distingue pelas escolhas, pelas prioridades da semana. É um testemunho quieto, mas forte. Essa ligação entre a libertação do Egito e a nossa libertação das pressões de hoje é bem impactante. E o texto ainda fala de mais uma camada, né? A da santificação. Sim, e esse é crucial. O sábado não aponta só para o passado, criação, ou para o presente, sinal de lealdade. Ele aponta também para um processo que continua, a santificação. O que é isso exatamente? Santificação? No contexto da Bíblia, santificar é separar para um propósito sagrado, tornar santo. Ou, num sentido mais prático, é o processo pelo qual Deus vai transformando a gente em imagem dele, nos tornando mais parecidos com ele no caráter, e o texto da Ellen White argumenta que é o próprio Deus quem faz isso, quem nos santifica. E o sábado é um sinal dessa obra dele na gente. Mas como funciona essa ligação? Como guardar o sábado ajuda a santificar? A obediência ao mandamento do sábado, quando feita por amor, por fé, vira uma expressão visível dessa parceria com Deus na nossa transformação. Ao dedicar esse tempo para Deus, a gente abre espaço para o Espírito Santo trabalhar na gente, moldar nosso caráter, purificar os motivos, alinhar nossa vontade com a dele. Ah, então não é só um ato externo. Não mesmo. Guardar o sábado não é só um ato de memória ou lealdade. É também um ato de fé. Fé na capacidade de Deus de nos tornar pessoas melhores, mais santas. É um sinal de que a gente está engajado nesse processo de crescimento espiritual com Ele. Nossa, então tentando juntar tudo isso. Parece que o sábado é bem mais complexo, mais rico do que só uma regra de não pode trabalhar. É um símbolo com muitas camadas. Começa lá na alegria da criação perfeita. Isso. Serve como um lembrete toda semana de quem Deus é. O Criador poderoso, bom, misericordioso, o conhecimento de Deus. Funciona como um sinal distintivo de que a gente pertence a Ele, de lealdade, de libertação das escravidões de hoje. Exato. E ainda aponta para a obra contínua de Deus na gente, a santificação. São como 4 pilares, né? Que sustentam um significado bem profundo. Exatamente. E o mais legal é como esses pilares se encaixam contando uma história coerente. O sábado costura uma linha que junta a criação, onde tudo começou, Certo. a redenção, simbolizada na libertação do Egito, mas que vale para a nossa libertação do pecado, das pressões do mundo. E a santificação. Isso, o processo contínuo de transformação para chegar no ideal de Deus. No fim das contas, de todo jeito que você olha, o sábado fala de relacionamento. O relacionamento original na criação, o relacionamento que foi restaurado pela redenção e o relacionamento que se aprofunda pela santificação. Fala sobre identidade, quem a gente é em relação a Deus, e sobre aliança, o pacto de amor e lealdade que Ele faz com a gente. Realmente muda a perspectiva. E isso levanta uma questão importante, né? Quando a gente entende um símbolo com essa profundidade toda, seguir esse símbolo deixa de ser só cumprir uma regra. Vira uma declaração de identidade, fortalece o compromisso. Como será que entender todas essas camadas, alegria, conhecimento, distinção, santificação, muda o jeito que uma pessoa ou uma comunidade vive o sábado? Deixa de ser um peso para ser um privilégio, talvez. É uma reflexão forte, porque, vamos ser honestos, né?
Na prática, muitas vezes a conversa sobre sábado acaba virando uma lista de pode e não pode. Exato. E toda essa riqueza que a gente está falando se perde. Resgatar essa visão do sábado como símbolo de relacionamento, como presente de Deus, pode mudar tudo. Sem dúvida. E é aí que a gente pode pensar no impacto prático. Se o sábado é esse convite semanal para a gente entrar no descanso de Deus, para se reconectar com o Criador, com a gente mesmo, com os outros de um jeito mais profundo, como será que viver esse símbolo de forma significativa poderia ajudar a gente a reavaliar as prioridades na vida? E isso leva a gente para um pensamento final, para refletir, sabe? Algo para levar daqui. Considerando o sábado não como uma obrigação chata, mas como esse símbolo cheio de significados, de um relacionamento de amor com o Criador, um oásis toda semana no meio da correria, um convite para realinhar a vida com o propósito de Deus, como será que viver esse símbolo de propósito, com alegria, poderia redefinir o nosso jeito de ver o valor do tempo e as verdadeiras prioridades? Nessa cultura tão apressada, tão superficial às vezes. Uma bússola. Dando a gente a navegar de volta para o que realmente importa, para a fonte da verdadeira paz e alegria, fica aí a reflexão. Excelente ponto para a gente pensar. Bom, nosso tempo está acabando por hoje. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!